Fala, João. Olha, Pitoli, falando sobre o debate que aconteceu ontem na TV Gazeta, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, se referiu ao também candidato e deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, como Boulis. A fala foi uma ironia ao episódio do uso de linguagem neutra por uma intérprete que cantou o hino nacional durante o comício do psolista. Boulos não respondeu a essa fala dele, só afirmou que o influenciador é um, abre aspas, bandido condenado. Fecha aspas, vamos acompanhar. Minha pergunta é para o Boulos. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles desses, como é que faz para estragar o hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na Justiça Trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Bom, esse é o Boulos, o Olavo. É o Boulos, né? Agora, é importante lembrar que a campanha em São Paulo vai de mal a pior. A situação está cada vez mais complicada por ali. A maior cidade do Brasil está sendo tratada dessa forma nos debates. Entendo que ao Marçal resta essa alternativa. Por quê? Porque ele está enfrentando uma união de esforços na tentativa de derrubá-lo. É claro, está na frente, isso é normal numa campanha eleitoral, mas o nível está triste, está triste. Proposta zero, né? Agora, xingamentos, ameaças, disposição em sair na porrada, a gente está vendo de sobra em São Paulo, hein, Olavo? Um despreparo, mas, Pitoli, antes eu preciso pontuar sobre Boulos, sobre aquilo que você colocou no início do programa. É o afastamento do candidato dos seus valores naturais. Boulos já defendeu a linguagem neutra em outras oportunidades. Não vamos pensar que a questão do hino foi um erro. Não, não foi um erro. Tem a ver com o perfil do Boulos, que agora busca se afastar das suas raízes para criar um perfil palatável para a eleição na Prefeitura de São Paulo. Então é o Boulos não vai sair na foto como você bem colocou, Pitoli, não vai sair na foto com o Haddad, não vai sair na foto com o Lula, não, vai aparentar um cordeiro, na verdade, embaixo da pele do cordeiro há um lobo vestido de vermelho. Então esse afastamento do Boulos dos seus valores nada mais é do que aquilo que os partidos colocaram na cidade de São Paulo para que o paulistano vote. É isso aí. É da Atena, um cara que se não tiver teleprompter não fala, não tem capacidade de expor ideias, senão gaguejar incessantemente. Enfim, vou pontuar todos, mas esse é o nível que está posto para o paulistano votar. Agora, vamos votar, vamos sim, em quem tem os nossos valores, vamos votar naqueles que nos representam de verdade. E muito atento, mas muito atento, para a pelezinha de cordeiro, para a lã branquinha, quando na verdade é um grande lobo vermelho. Walter, e o Boulos não respondeu, né? As duas questões colocadas pelo Marçal com relação ao hino cantado com linguagem neutra, e todo mundo viu, e a retirada das redes sociais, né, do Boulos, do hino cantado em linguagem neutra, e também a questão envolvendo o exame toxicológico, que, aliás, o Pablo Marçal, ele divulgou, né, nas redes sociais, o Pablo Marçal, acho que foi na sexta-feira, um vídeo meu aqui na rádio, quando eu indico para o Boulos o seguinte: Boulos, quer fechar a boca do Marçal? Faça você um exame toxicológico, antecipe, faça como Felipe Martins fez,
que ele provou que não tinha saído do Brasil, ele provou, veja, o ônus da prova cabe a quem acusa. Entretanto, no caso do Felipe Martins, diante de tamanha injustiça, ele foi e provou, né, tudo o que precisava provar e mostrar que não deveria estar preso. Aí eu pergunto para o Boulos, terá disposição em fazer esse exame toxicológico? Porque seria, entendo eu, uma bela carta, né? Uma cartada e boa, uma trucada boa em cima do Marçal, dizendo assim, e aí Marçal, eu fiz o toxicológico, você está mentindo. Quando ele deixa de responder a pergunta sobre o uso de entorpecente, quando não responde a pergunta sobre linguagem neutra, ele mostra de fato que esse é o Boulos, né? É o Lobos, né? Lobos, ele está tentando ser agora. Fala, Walter. Lobes, perdão. Muito obrigado, Walter. Então, olha, primeiro, me permita, eu vou na mesma linha do Olavo aí. Eu queria, antes de comentar sobre o Lobes, ou Boulos, dizer que tu é maravilhoso, meu irmão. O que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, nas enchentes, e a campanha que foi feita, que vocês fizeram aí na Auriverde com a tua liderança, permitiu que a gente iluminasse todos os pontos de resgate aqui durante a enchente. A solidariedade que o programa tem mostrado. Depois disso, nós fizemos uma outra campanha para material escolar para as crianças que tinham perdido tudo, e novamente a tua liderança foi fantástica e foi fundamental. Então, essa campanha do Vlog do Lisboa se soma à campanha das Filhas do Clesão e tantas outras que, de forma fantástica, tu tens liderado aí. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Acho que esse reconhecimento precisa ficar e ao lado desse reconhecimento, lembrando que faltam 30 dias para a eleição e que é momento da gente se mobilizar, dizer para as pessoas que estão do nosso lado no Brasil, né, para os empresários, para os profissionais liberais, para as pessoas de bem, para os amantes da liberdade, que é hora não só de apoiar com o voto e com a militância aqueles que estão do nosso lado, mas também aqueles que podem, que têm condições, apoiarem financeiramente os projetos e as iniciativas que estão do nosso lado. Agora eu vi essa semana o tal do Wagner Moura, aquele, um esquerdista incorrigível, vai fazer um novo filme. Já fez aquele que transformaram o Marighella no Seu Jorge. Agora ele vai fazer um do Paulo Freire. Por que isso? Porque eles disputam a dimensão cultural. A gente precisa também apoiar o nosso lado, apoiar financeiramente, empresário para disputar essa dimensão cultural. Empresário que puder nos apoiar, apoiar a Auriverde, apoiar as iniciativas, apoie. Se não, como eu disse na primeira intervenção, será tarde demais. Eu, com relação a essa questão do Lobes, tem uma figura no direito penal que se chama exceção da verdade. Ela vale para alguns casos, como calúnia e como difamação, onde alguém acusa uma outra pessoa, a pessoa diz que não e processa aquele que a acusou e, nesse momento, tem a oportunidade de fazer uma prova que é definitiva, que é exatamente essa. Mostra o exame. Se mostrar o exame, acabou. Eu tenho a sensação de que, até agora, o Lobes não entrou com uma ação contra o Marçal exatamente porque ele não quer fazer essa prova contra ele próprio. Porque ele poderia, resolveria a situação no outro dia. Mostrava o exame, acabou. Agora, Olavo, quantas camuflagens o Tinhoso pode ter? Eu fico pensando isso porque o pessoal defendeu a vida toda a linguagem neutra, levou isso para dentro das escolas e das universidades. Levaram isso para dentro dos discursos oficiais, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Isso faz parte desse processo de hegemonia cultural. Agora, quando fizeram essa barbaridade, esse absurdo com o hino, no dia seguinte foram negar, esconder a mão. Aquilo que fizeram a vida toda. Ontem eu estava lendo, aliás, eu acho que ainda antes de ontem, no último dia que o X estava liberado no Brasil, que o Boulos estava se afastando ou negando as pautas que historicamente defendeu. Liberação das drogas, o aborto, querendo se travestir, se mostrar de outra coisa, né? Se maquiar, para esconder de fato a natureza daquilo que eles são. Me lembrei daquela historinha do diabo que recebe alguém no inferno e na primeira vez tá uma beleza, tem uma festa bacana, tem uma chopana, tem pagode, tem uísque para seduzir uma pessoa, né? E o São Pedro tinha oferecido uma oportunidade para o cidadão escolher se queria ficar no céu ou no inferno. O cidadão vai lá, o inferno estava uma beleza. Ele sobe, vai para o céu, lá o céu, aquela tranquilidade, uma coisa meio pacata. Ele disse, olha, lá no inferno está melhor. O São Pedro disse, olha, mas se o senhor for chegar lá embaixo, não tem mais volta. Ele disse, não, mas o senhor me desculpe, mas eu acho que eu vou para lá mesmo. Quando abriu a segunda vez a porta do inferno,
era aquela chama, aqueles gritos. E aí o cidadão olha para o diabo e diz o seguinte, mas ontem estava tudo diferente. Aí o diabo disse, olha, ontem eu estava em campanha política, hoje eu já estou eleito. É exatamente o que o pessoal, mais uma vez, quer fazer com o nosso povo e, tristemente, com o povo de São Paulo. Fala, Olavo. Walter, exatamente. Falando em capiroto e campanha política, em dezembro de 23, só para pontuar, que não é criação nossa, havia um projeto na Câmara dos Deputados que vetava o uso da linguagem neutra. Adivinha quem votou contra? Boulos. 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 Agora execra, agora, enfim. Certíssimo, Walter.